Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Vamos lá então, queridos. Eu vou ler o texto, faço uma introdução hoje um pouquinho mais longa, para a gente se inteirar aqui do assunto, e aí a gente volta verso a verso. Então diz assim a palavra de Deus. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Vamos lá, queridos. Então, aqui dando prosseguimento a essa nossa série de breves reflexões no livro de Atos dos Apóstolos, nós chegamos hoje aqui ao início do Concílio de Jerusalém. A partir do verso 6 aqui, que nós acabamos de ler, começa a reunião da liderança da igreja primitiva que definirá os rumos da doutrina cristã, principalmente aqui no que diz respeito à salvação. O que será decidido aqui nesta reunião se converterá no pensamento cristão que se seguirá ao longo da história. É o que está sendo tratado aqui nesta reunião. Portanto, queridos, que responsabilidade é dada aqui a estes líderes, a estes irmãos aqui reunidos neste concílio, no sentido aqui de se verem na necessidade de se interpretar a vontade do Senhor aos crentes. Isso porque, queridos, as doutrinas cristãs, elas jamais podem se basear em opiniões próprias, mas sim na correta interpretação da vontade de Deus para os homens. Eis aí o desafio desses líderes, o desafio das nossas vidas. Mas vamos lá, queridos. Nesse texto, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós abordaremos esta reunião aqui, este concílio, em 3 etapas. Nessa primeira etapa, que é hoje, entre os versos de 6 a 11, nós vamos aqui ver as discussões sendo abertas com o parecer de Pedro. Hoje a gente só vai trabalhar até aí. E aí, queridos, no domingo, nós vamos prosseguir a partir do verso 12, já com o parecer de Tiago, que é o irmão de Jesus, um dos principais líderes da igreja primitiva, para que em seguida, na próxima quarta-feira na nossa live, a gente encerre este concílio da seguinte forma: eles vão elaborar uma carta que será enviada à igreja de Antioquia, de onde surgiu aí o início desta controvérsia, e também das demais igrejas. Então será enviada uma carta com a resolução do que acontece aqui nesta reunião. Mas, queridos, me permita, eu falei que a introdução ia ser um pouco mais longa, me permita aqui abrir um parêntese a despeito do seguinte. De imediato eu quero adiantar que, conquanto os debates sobre este tema certamente tinham por base a lei de Moisés, as demais escrituras, os profetas, e também o ensino de Cristo, o que Cristo tratou acerca disso, nós veremos aqui que neste concílio, o parecer final, ele baseou-se nas experiências dos apóstolos, principalmente na experiência de Pedro, quando ele esteve pregando a Cornélio e a sua família, ou seja, uma família de gentios, e também na própria experiência do apóstolo Paulo em sua viagem missionária, onde ele pregou e muitos gentios então
converteram-se. E aí com isto, queridos, com esta informação de que a resolução desse concílio se dará principalmente por base nas experiências de Pedro e de Paulo, precisamos, queridos, olhar para isso com um determinado cuidado. Pastor, que cuidado é esse que nós temos que olhar para esse fato de que as experiências dos apóstolos foram que melhor definiram a resolução deste concílio? Pelo seguinte, queridos, as experiências dos apóstolos aqui, quando o Novo Testamento ainda estava em desenvolvimento, e é importante dizer isso, não devem servir, as experiências não devem servir como base para aplicarmos nas nossas decisões hoje sobre questões doutrinárias. Você conseguiu entender? As experiências de Paulo e de Pedro foram essenciais para a definição da resolução do Concílio de Jerusalém. Com isso, não quer dizer, pelo contrário, não quer dizer mesmo que as nossas experiências serão fundamentais para as nossas decisões quanto à questão de doutrina. Por quê, queridos? Simplesmente porque hoje, ao contrário deles, hoje nós temos a completude do Novo Testamento. Nós temos hoje o que eles não tinham, a Escritura selada, toda a revelação de Deus já dada à igreja. Portanto, novas revelações ou novas interpretações das doutrinas fundamentais da Escritura, elas simplesmente não existem. E a despeito aí do assunto aí da moda na teologia, em que o pastor Ed Renekiewicz falou a despeito da validade das Escrituras, apontando para uma possibilidade de reinterpretação ou de modernização da Escritura, eu trago aqui uma frase de Lutero, que até postei no Facebook. A Bíblia não é antiga nem moderna, ela é eterna. Portanto, desde que ela foi selada em Apocalipse, digamos assim, nós temos a Escritura para a definição de toda a doutrina bíblica, toda a doutrina cristã. Portanto, todas as nossas decisões quanto a doutrinas devem obrigatoriamente ter a Escritura Sagrada, Antigo e Novo Testamentos, como base para as nossas decisões e nada além disto. Feito isso, queridos, feito esta observação, abrindo aqui e fechando esse parêntese, vamos aqui então verso a verso, entendermos o texto. Me permita mais um parêntese, não estava nem combinado. Eu falei sobre isso com a segunda igreja de Casimiro pela manhã no domingo. Nós temos nos aprofundado nessas nossas reflexões, no livro de Atos, tratando de coisas pormenores que normalmente nós não tratamos numa pregação, num sermão de culto de domingo à noite, mas nós temos feito isso. E o pastor tem visto isso com muito bons olhos, entendendo que este tipo de abordagem mais profunda da Escritura vai ajudar muito a você na sua leitura diária. Quantas vezes nós já ouvimos irmãos dizerem o seguinte: pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Porque a nossa leitura normalmente ela é muito superficial. Portanto, seguindo aqui os pormenores dessa nossa abordagem verso a verso, queridos, tem conseguido fazer com que você, que tem acompanhado com atenção toda a série de reflexões, pode fazer muito bem com que você consiga se inteirar plenamente de todo o contexto histórico, de tudo que está acontecendo aqui em Atos dos Apóstolos e abrir a sua mente para entender coisas preciosas que o Senhor nos revela aqui no livro de Atos. Mas vamos lá. Verso 6. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Vamos rememorar aqui, queridos? Então, aqui está começando o primeiro concílio na história da igreja cristã, que é o concílio de Jerusalém. E eles estão aqui examinando a questão. Que questão é esta? A questão a ser examinada falamos isso na última reflexão,
alguns fariseus convertidos ao Evangelho, o que eles fizeram? Passaram a ensinar nas igrejas que a salvação do gentio requer, primeiro, fé em Cristo Jesus, perfeito. Porém, eles ensinam que além da fé em Cristo Jesus, para a salvação é necessário que o gentio seja objeto da circuncisão e que observe as demais leis de Moisés. E aí, por conta disso, a igreja de Antioquia, formada predominantemente por gentios, pela sua localização e pela pregação de Paulo, pela rejeição dos judeus lá da cidade, e pela pregação de Paulo lá, esta igreja envia uma comitiva liderada por Paulo e Barnabé para vir até Jerusalém, a igreja mãe, para que pudessem duramente questionar este ensino destes crentes fariseus, apelando então para a salvação somente pela graça, mediante a fé, e nada, absolutamente nada além disso. E aí, queridos, verso 7, começa então esse debate, e aí ali havendo grande debate, a expressão usada aqui por Lucas, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Então, na primeira coisa aqui, querido, nessa expressão que houve aqui um grande debate, nós vemos aqui, não se assuste com isso, nós vemos aqui um normal desenrolar de uma controvérsia. Isso acontece nos dias de hoje, e pode muito bem acontecer, sim, dúvidas, questões, discussões, no melhor sentido da palavra. E é o que está acontecendo aqui. Até aqui tudo bem. Porém, nós vamos destacar neste verso que nos é confirmado aqui algo muito interessante para toda a nossa leitura de Atos, que é a posição de liderança de Pedro que nos é confirmada aqui na igreja primitiva. Ele toma a palavra e todos ouvem. A discussão para ouvir Pedro. Pedro, então, é o primeiro a tomar a palavra, vista aqui de uma forma apaziguadora. Por quê? Porque Pedro é visto por todos, pelos dois grupos, mesmo pelos fariseus convertidos e pelos gentios, como alguém de autoridade na igreja. Isso é importante para toda a leitura deste livro. E aí, na sua palavra, Pedro, mais uma vez, ele vai apresentar o seu ponto de vista acerca desse tema, visto aqui através da sua experiência, que nós vamos ver aqui nos versos 8 e 9. Ora, Pedro contando a sua experiência para tratar desse tema. Ora, Deus que conhece os corações, então ele estava dizendo mais ou menos o seguinte: ele conhece o meu coração, o coração do judeu, e conhece o coração do gentio. Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, e aqui ele está se referindo aos gentios. Deus deu testemunho aos gentios, ou seja, permitiu-se que a pregação do Evangelho se achegasse até eles, pelo próprio Pedro, por Filipe, por Estevão, por Paulo. E aí, prosseguindo, concedendo o Espírito Santo a eles, aos gentios, como também a nós quem? Judeus, nos concederam. Então esse verso 8 aqui é interessante. Pedro está dizendo: olha, o Senhor que conhece os corações, e se a gente acha o gentio como pessoas desprezíveis, Deus conhece o coração deles. E se são, porventura, desprezíveis, me explica então, porque o Senhor permitiu que a palavra fosse pregada a eles, e não apenas isto, ao pregarmos a palavra a eles, no caso aqui de Pedro, ao pregar a palavra à família de Cornélio, não só eles receberam o Evangelho, como o Espírito Santo de Deus foi concedido a eles, da mesma forma que a nós. Verso 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Queridos, então esta é a argumentação de Pedro mediante a sua experiência.
o Espírito Santo de Deus foi concedido aos gentios na casa de Cornélio, da mesma forma que foi concedido a nós, judeus, lá no dia de Pentecostes. Muito interessante essa argumentação que ele traz aqui a estes fariseus. Queridos, o que Pedro está querendo dizer é o seguinte: se o Senhor permitiu que o Evangelho chegasse até eles, e se o Senhor lhes concedeu o Espírito Santo, veja então que isto não é obra humana, mas é um ato deliberado de Deus em favor dos gentios. Pedro faz questão de dizer isto aqui, queridos. E aí este argumento de Pedro, ele não deixa de ser uma opinião pessoal, ou este argumento de Pedro encontra base na Escritura? Porque lembra que nós falamos aqui, predominantemente a argumentação, a resolução desta reunião veio por base nas experiências de Pedro e Paulo. Mas eu pergunto, aqui então, neste argumento de Pedro, está aqui expresso apenas a sua opinião pessoal, ou há alguma base bíblica para o que ele está trazendo aqui, argumentando aqui? Queridos, vamos lá. Em primeiro lugar, o ensino de Moisés aos juízes do povo de Israel. Vamos ver se nós não vamos encontrar aqui argumentação com base bíblica, com base na própria lei de Moisés. Está lá em Deuteronômio capítulo 1, versos 16 e 17, diz assim: Moisés ensinando aos juízes, instruindo aos juízes de Israel: nesse mesmo tempo, ordenei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e o seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Queridos, você entendeu? Ou o estrangeiro. Então Moisés trouxe uma instrução lá na sua lei, a instrução aos juízes dizendo: julgai justamente a causa entre o povo de Israel, mesmo que seja contra o estrangeiro, seja justo em seu juízo. E aí ele prossegue dizendo: não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Queridos, olha o ensino lá na lei de Moisés, em que não deve haver distinção de pessoas, de raça. E ainda, quando Moisés exortava a todo o povo, ele afirmou assim em Deuteronômio capítulo 10, verso 17: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível. Veja que Moisés exalta a Deus como soberano sobre tudo, acima de tudo, mas ele diz que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Por que o pastor está lendo esses dois trechos das palavras de Moisés em Deuteronômio? Para mostrar para nós que, conquanto Pedro tenha trazido a sua argumentação por meio de suas experiências pessoais, a sua argumentação encontra base nessas palavras de Moisés, no ensino aos juízes e na instrução ao povo. Portanto, então, a argumentação, a base da sua argumentação bíblica, dentro das próprias palavras de Moisés, que era evocada pelos crentes fariseus. Então Pedro tem uma base preciosa aqui. E no verso 9, ele finaliza aqui o que há de mais importante, o que é essencial, que é o fato de que Deus é quem purifica os corações de quem quer que seja, desde que este exerça a fé em Cristo Jesus. Quando ele diz assim no final: e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, entre judeus e gentios, purificando-lhes pela fé o coração. Então os gentios foram purificados. Não há nada de imundícia neles, não há nada de desprezível neles, uma vez que pela fé confessam agora a Cristo Jesus como Senhor.
e Salvador. Verso 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Por que vocês estão fazendo isso? É o que Pedro aqui questiona. E aí eu faço a seguinte pergunta: o que seria este jugo que os crentes fariseus queriam impor aos gentios? E que Pedro fala, olha, não é possível, eles não podem suportar porque também nós não suportamos. Que jugo é esse, queridos? Segundo o comentarista F.F. Bruce, as obrigações da religião judaica, elas eram frequentemente mencionadas pelos rabinos como jugo. As obrigações da religião judaica. Então, nesse sentido, o que Pedro está aqui chamando de tentar a Deus é impor ao Evangelho o que o Evangelho nada pediu, nunca pediu. Jesus Cristo, ao anunciar o seu Evangelho, nunca pediu tais coisas. Por isso, a gravidade do equívoco doutrinário desses crentes fariseus. Até porque, queridos, o Evangelho é gratuito, o Evangelho é graça, mas alguns insistem em impor o cumprimento de obras humanas para que haja salvação. Era isso que os fariseus crentes queriam. E, queridos, será que a gente ainda não vê coisas semelhantes em nossos dias, quando determinados pastores, determinadas igrejas, determinadas denominações impõem uma série de coisas, além da fé em Cristo Jesus, para que alguém seja salvo? Nada de obras humanas participa da obra salvífica de Cristo Jesus. A salvação não pode ser conquistada por mãos humanas, pois é graça, tão somente graça. Portanto, esse jugo aqui que Pedro afirma ser impossível de carregar, ele deve ser visto desta maneira, mediante ao precioso convite que o próprio Jesus fez em Mateus 11, versos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o jugo de Cristo, não o jugo que os fariseus queriam impor. Então Cristo oferece o seu jugo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E aí Jesus completa dizendo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque basta-nos ter fé, verdadeira fé em Cristo Jesus. E assim se dá a salvação, pela graça de Deus, em Cristo Jesus. Verso 11, para finalizarmos. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles gentios o foram. Este é o parecer final, de forma bem resumida, a conclusão de Pedro sobre a doutrina da salvação. Está aqui, queridos, de forma bem resumida. É tão somente pela graça que a salvação, mediante a fé em o nome de Jesus, se torna a realidade para o judeu e também para o gentio, para a minha vida e também para a sua vida. Foi assim no passado, é assim hoje, e no futuro eu já não sei se vai ser assim. Porque o que a palavra de Deus nos ensina é pregar o Evangelho enquanto há tempo. Então a graça foi manifestada assim no passado, como muito bem compreendeu o Evangelho Pedro, é assim hoje, como nós estamos aqui repassando este ensino da igreja primitiva, e amanhã eu não sei, porque eu não sei se você estará vivo amanhã, muito menos eu. Ou, quem nos dera, se essa noite Cristo voltasse e desse cabo ao sofrimento desta vida. Portanto, eu não sei se a graça
estará sendo manifestada amanhã. Por isso, queridos, eu faço esse convite para você hoje, que tem vivido os seus dias, mesmo como um simpatizante do Evangelho, que se agrada das coisas da igreja, se agrada da pessoa de Cristo, mas que não exerce fé, e uma fé operante, viva, verdadeira, com plena sujeição ao Evangelho. Você precisa tomar uma decisão na sua vida, ou se permitir que esta graça invada o seu coração e seu entendimento, porque você precisa de uma decisão breve, meus queridos, porque pode se tornar tarde demais. Queridos, findamos aqui com o parecer de Pedro sobre este primeiro concílio de Jerusalém, porque se assim o Senhor nos permitir, no domingo estaremos trazendo o parecer de Tiago. Será que Tiago vai caminhar no mesmo pensamento de Pedro? E aí na outra quarta-feira nós teremos aí a resolução final desta reunião, tratando sobre a salvação, somente pela graça ou mediante a inclusão de outras coisas. Que assim o Senhor nos abençoe, nos ensine a sua palavra, nos encaminhe nesta vida de fé, pela graça, no nome de Cristo Jesus. Amém? Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.